Agora, vamos entrar um pouco mais a fundo na edição de áudio. Vamos editar essa bateria aqui. Eu vou tocar ela com um clique para você perceber que ela tá bem fora de tempo. Só de olhar aqui já dá pra gente saber aqui, ó. Essa nota tá atrasada, essa aqui também, ó, aqui também. Às vezes ele volta pro tempo e às vezes ele atrasa. Então, a gente vai usar o Quantize e o Beat Detective. São duas formas diferentes de fazer isso. Lembra que quando a gente editou o baixo, eu disse que o ideal seria sempre você cortar e ajustar o áudio, mover no grid? Então, na bateria não é diferente. O ideal é que você corte e mova e ajuste os fades. Muito melhor do que você usar o Elastic Audio, porque o Elastic Audio muitas vezes deteriora o timbre. Então, eu vou mostrar primeiro como se faz essa edição como Beat Detective, que ele já aplica esses cortes a todos os transientes, muito mais fácil do que você ficar vindo um por um. Eu poderia, muito bem, vir um por um aqui, dar o tab de transient, cortar, dar o outro tab, daí puxar para cá, daí mudar pro sleep, trazer para cá, fazer o fade, trazer para cá, também, opa, fazer o fade e ajustar esse pedaço. Eu poderia muito bem, só que ia ficar muito tempo fazendo isso. Coloquei essa parte aqui no tempo, só que ainda faltam as outras milhares de batidas dessa execução. Então, para isso, você tem uma ferramenta chamada Beat Detective no Pro Tools. É legal porque ela faz já isso para você. Ela também é baseada no Quantize. Ela não deixa de ser uma quantização. Daí, assim, o que eu recomendo é que você selecione uma parte do áudio. Não faça tudo de uma vez, porque tem viradas, tem partes que estão mais do tempo, outras partes que estão menos. Então, você vai precisar de resoluções diferentes. Então, se você selecionar aqui, vou colocar aqui em bar 4 compassos. Deixa eu mudar aqui ó, o contador para 4. A length é o tamanho, 4 compassos. Começa no 1 e termina no 5. Você pode vir em Event, Beat Detective. E aqui no Beat Detective, você começa com Bar Beat Marker Generation. Então, provavelmente ele não está analisado ainda. Você tem que dar um Analyze. Pode deixar em Enhanced Resolution, ou você pode basear sua seleção de transientes que ele está analisando aqui em low, em graves ou em highs, em agudos. Deixa aqui no melhorado, que ele vai pegar todos os transientes. Antigamente não tinha essa enhanced. Então você tinha que se basear em agudos ou em graves. Você dá um analyze. Antes, é importante também que você capture a seleção, para ele capturar exatamente o que você selecionou antes, aqueles compassos que você selecionou. Dando Capture Selection, ele pega o Time Signature, que é a fórmula de compasso, e o começo e o fim, tá? Você pode colocar aqui se tiver tripled ou não. Você pode falar para ele qual é o menor subdivisão que você tem. Então, eu vou deixar aqui um 16 avos e vou dar um Analyze. Aí você, conforme você vai diminuindo essa porcentagem da sensitividade, aqui é o sensitivity da sensibilidade, ele vai colocando mais ou menos subdivisões. Então, nem sempre você precisa de muitas, né? Se você colocar várias, ele vai pegar cada batidinha do chimbal. Talvez fique muito quadrado. Vamos ver se assim já funciona. E você pode, depois do Bar Beat Marker Generation, você pode pular direto para o Clip Separation, que ele vai cortar, ele vai separar. Separate, ó, veja que ele fez corte em cada transiente que ele encontrou e que ele colocou um marker. Você pode dar um clip conforme, que agora ele vai quantizar, vai arrastar para lá, para cá, ele vai arredondar todo mundo que não está dentro. Ó, por exemplo, essa aqui ele vai para cá. Né? A dica é você colocar a mesma resolução que nem no MIDI, para você ver, ó, olha. Então esse vai vir para cá, que você já tem uma noção do que ele vai fazer. Né? Quando você dá o conforme, ó, ele moveu
todas as regiões. Só que ele deixou uma série de buracos, uma série de espaços. Vai soar mal isso, vai soar todo picotado. E você tem o Edit Smoothing. E aí ele vai ajustar tudo isso como a gente faz manualmente, colocando os crossfades. Ele preenche os buraquinhos e você tem uma bateria mais no tempo. Então, vamos escutar. Aí eu vou dar um comando dizer para você escutar como ele era antes. Bem melhor, né? Essa mesma edição você pode fazer com o Elastic Audio, só que você corre o risco de deteriorar o timbre. Então, o que você pode fazer aqui? Eu estou com todos os canais selecionados, né? Se eu quiser desselecionar um canal, eu uso o Command no PC ou Ctrl no Mac. Eu vou clicar no primeiro, usar o Shift, clicar no último para selecionar esses canais e vou usar o Alt Shift ou Option Shift no Mac. E eu vou vir aqui em qualquer um desses canais que eu selecionei e vou mudar para Rhythmic. Isso quer dizer que com Alt e o Shift pressionados no teclado, eu vou aplicar esse comando que eu mandei nesse canal em todos os canais que estiverem selecionados, pintados aqui de branco, não selecionados aqui. Eu vou fechar aqui o Beat Detective e eu vou mudar com Alt Shift também para Warp. Aí eu vejo aqueles Warp Markers que você está acostumado. Eu vou vir em Event, Quantize, e vou quantizar esse material que eu selecionei. Vamos escutar. Ó, deu para ver uma degradaçãozinha na caixa aqui. Então, ele dá uma mudada no timbre, né? Vou quantizar mais aqui. Eu só pulei a virada, né? Que normalmente ela é um pouco mais solta. Então, você tem que trabalhar individualmente nela. Ó o chimbal, ó o prato aqui como soa mal. Ele ficou meio estranho. Continuar quantizando aqui. O ideal é que você vá sempre parte por parte, tanto no Beat Detective quanto no Quantize aqui com o Elastic Audio, vendo se ficou bom, se você tem que ajustar alguma coisa, se você tem que deletar algum Warp Marker. Aqui ficou muito ruim esse chimbal, esse prato aqui. Tirei e melhorou o timbre. Então, você pode ir quantizando com o Elastic Audio também. Como eu te disse, eu prefiro 1000 vezes com o Beat Detective. Então, eu vou, como dizer aqui, até eu voltar ao normal. Tá? Já não tem mais nenhum Warp Marker. E vou fazer o Beat Detective novamente. Se eu fizer em tudo aqui, provavelmente uma virada ou outra não vai funcionar, mas pode ser que funcione. Vamos ver. Event, Beat Detective. Vou dar um Capture Selection para ele capturar toda a seleção. Vou dar um Analyze. Usar a mesma resolução que já tinha funcionado. Clip Separation. Separar. Clip Conform. Edit Smooth. E vamos ver o que deu. Muito melhor, né?
Até a virada soa muito bem. Então, você viu que o Pitch Detective fez um trabalho excelente na quantização dessa bateria, muito melhor do que o Elastic Audio, e foi relativamente simples. Você entendendo o grid, entendendo a quantização, entendendo o conceito da edição, fica muito fácil de quantizar e editar áudio. E quanto mais conhecimento em ferramentas de edição, em atalhos de edição, você consegue fazer operações cirúrgicas em pedaços de áudio que provavelmente o Pitch Detective não consiga resolver muito bem. Pratique bastante. Eu vou deixar aqui essa bateria para você quantizar ela inteirinha e use aí as duas formas de quantização, crie playlists diferentes, veja a quantização que você prefere. Às vezes você consegue melhor com uma ferramenta, às vezes você não consegue tão bem com a outra e você mistura as duas ferramentas. Uma parte você usa o Pitch Detective, outra parte você usa o Elastic Audio, de repente numa virada. O ideal é que você vá sempre tentando fazer o que soa melhor, não necessariamente o que é mais fácil ou mais rápido.